Bem-vindos ao Relatos e Roteiros, o podcast que fala sobre viagem e nomadismo. Meu nome é Emilena Gonçalves e hoje eu vou receber a Paty e o Faraó, jornalistas, viajantes e criadores de conteúdo no projeto Sem Chaves. Então, para começar, Paty e Faraó, a primeira pergunta: como transformar o conteúdo de viagem em profissão? Olha, você começar respondendo? Estamos tentando descobrir isso até agora. Não, ele é uma profissão não remunerada no momento, né? A gente é formado em jornalismo, então a gente pensou muito, maturou essa ideia durante muitos anos dessa volta ao mundo que a gente está fazendo agora. A gente começou em novembro de 2022 e algo central para a gente sempre foi a questão informativa, né? Então, de passar a informação dos lugares que a gente está visitando, informação no sentido turístico, claro que a gente traz um pouco de história, porque isso faz parte também, né, pra gente, pelo menos, a gente gosta muito de museu e de conhecer um pouco da história dos países, né, mas também a parte turística é apresentar esses países para as pessoas, público brasileiro em sua maioria, né, então, pra gente, como a gente trabalhou muitos anos em redação de jornal, um jornal impresso, então a parte escrita, pra gente, ela era obrigatória, praticamente, né? A gente também enxerga que para pesquisa, na hora que você está organizando uma viagem, você ter a informação no texto escrito, ele ainda é mais fácil de você encontrar exatamente o que você está procurando. Né? Num vídeo, às vezes você tem que ficar muito tempo até chegar ao ponto que tem a informação que você precisa, e com texto tem mecanismos mais fáceis. Então, para a gente era obrigatório ter um site, né? No nosso ponto de vista, para o nosso perfil, é claro, né? Não é que todo mundo que vai de conteúdo de viagem tem que ter um site, mas para a gente, para o nosso perfil. E o Instagram começou como vitrine, a gente expandiu para outras redes sociais depois, e acho que ele se torna uma profissão porque você passa a enxergar isso como uma profissão, você enxerga isso como um serviço que você está prestando para as outras pessoas. Eu acho que é muito esse sentido pra gente, né? Sim, e daí a gente aproveitou toda essa experiência ali no site, com textos, a gente sempre tenta colocar pelo menos 3 textos, que é como tirar o visto, quando necessário, de um visto para entrar no país, como entrar no país, né, que normalmente a gente fez muito por terra na primeira temporada, que a gente divide nossa viagem em 3 temporadas, né? Então, na primeira temporada, África e Oriente Médio, a gente tentou fazer o máximo possível por terra, então colocava essa informação entre os países e também o que ver, fazer nos lugares onde a gente esteve. E como a África é um continente com poucas informações em português, então a gente concentrou muito ali, por isso foi até a primeira etapa, né, a primeira temporada da viagem, porque a gente sabia que teria um diferencial em relação a vários outros viajantes. E depois da gente pegar, escrever ali bastante da sua primeira temporada, a gente publicou um livro com toda a nossa experiência, que também é uma mistura de relatos de viagem, com dicas, informações, baseado no nosso site, também com coisas diferentes, né? E daí a gente, nessa questão profissional, a gente está vendendo esse livro, obviamente, e agora a gente começou a oferecer também outros pacotes, outros serviços, né, baseados na nossa experiência. Eu acho que isso a gente até conversou com outro viajante, enquanto a gente estava no Brasil, esse esquema de temporadas, entre temporadas, a gente passou um tempo no Brasil, e a gente estava conversando com ele. Essa primeira temporada é o início, né? E aí o início ele pode ser alguns meses, ou pode ser como foi pra gente ali, mais de um ano, para você entender como que qual é o seu persona, né? Como é você, viajante e produtor de conteúdo, né? Como que você estabelece o seu perfil, sua linha editorial, como que você vai publicar, para onde você quer seguir a partir daquilo, né? E eu acho que isso que vai levar a uma profissionalização ainda maior. Então, assim, no sentido de oferecer produtos, pode ser livro, pode ser fotos, enfim. Consultoria, isso a gente já enxerga como serviço, né? Então, ou serviços, que é isso, consultoria, tanto de produção de conteúdo, ou uma consultoria de viagem, ou uma consultoria sei lá, você é um contador e vai oferecer uma consultoria nesse sentido, né? Então, acho que passa por esse caminho também.
E como foi essa transição para vocês, assim, de sair da redação e de entender que o mundo da internet, a forma de escrever, de editar, que muda um pouco para se adaptar? Nós trabalhávamos em um grande jornal, né? E também nós por muito tempo acabávamos nos concentrando no site. Então a gente já tinha essa noção de SEO, de como deixar o texto mais agradável para o leitor, sabendo também essa noção de como é que o leitor acompanha o texto, se fica na primeira metade do texto, se vai até o fim e tudo. Então a gente já sabia de colocar as palavras-chave no início, deixar o mais claro possível para o leitor saber. E ajudou muito a questão de sermos formados em jornalismo para saber do lead, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade, por exemplo, de começar o texto com nariz de cera, que daí colocar toda aquela textos, coisas que não vai muito à frente. Então, a gente coloca... parágrafo decorativo, né? Sim, então a gente já tenta colocar logo no início para o leitor já saber o que vai encontrar ali. Então, a gente trouxe isso do jornalismo escrito, né, impresso, para o nosso blog. Mas as redes sociais são um desafio, realmente, né? É um desafio, inclusive agora a gente está mergulhando mais em estudos e tudo, para alavancar o nosso conteúdo, mas mantendo o que para a gente é o principal, né? Que é a informação. Então, a gente quer que o nosso conteúdo não seja vazio, não seja só um bando de imagem bonita. Claro que isso é importante, isso tem a sua função de atiçar o sonho das pessoas às vezes se verem naquele lugar também, mas para a gente precisa ser um pouquinho mais do que isso. Então, assim, se a gente vai fazer um vídeo desse jeito, a gente quer entregar alguma informação ou só fazer uma palhaçada também. A gente tem o nosso 1% reservado para isso, porque também faz parte, né? Sim. Então, mas entender as redes sociais e conseguir alavancar o conteúdo é realmente um desafio, assim, pra gente. Tanto é que, por sermos, né, do jornalismo impresso, então a gente estava muito concentrado nisso, nos dedicamos anos e anos a isso, nos aprimorando, e de repente chega para as redes sociais, em que, querendo ou não, temos que dar mais as caras, a gente estava sempre, só vamos escrever ali, pronto, as pessoas vão saber, no máximo, o nosso nome, mas agora a gente tem que colocar nossa cara, trazer a pessoa, os internautas, as pessoas, internauta é muito... trazer as pessoas para viajar junto com a gente, né? Então, precisou aprimorar isso, daí fazer vídeos com off também, né? Porque, esse é o nosso diferencial, porque a gente quer levar a informação também, então não só colocar informação na legenda, mas trazer ali bastante informação participando junto da imagem, daí, vamos aproveitar, se vai falar sobre paisagem, colocar informação, cenas de paisagem, fazer casar ali, como querendo ou não a gente aprendeu na faculdade, né? Sim, e como que vocês fazem a escolha para produzir o conteúdo? Vocês já vão pesquisando antes? Vocês já vão com uma ideia, tanto para vídeo? Tem uma diferença de vídeo para o texto? O que vocês vão mostrar em cada um? A gente tem os nossos, poderia dizer sessões, né? Então, que seriam os conteúdos base que a gente tem de cada país. Então, em cada país a gente vai ter um texto sobre a entrada no país, isso provavelmente vai ser uma foto no Instagram, falando como é que foi o processo de entrada e redirecionando para o site, um vídeo mostrando o que você compra com $10 no mercado, então isso mostra um pouco do custo de vida, né, do local, pelo menos um texto sobre turismo no país, e aí é muito amplo, e isso pode ser tanto um carrossel de fotos no Instagram, quanto isso virar um Reels, ou os dois, né, depende do conteúdo. A gente começou uma sessão nova esse ano, que é um prato típico de cada país, também as pessoas gostam muito de saber da culinária, a gente percebeu isso também, né, dos outros locais, e 5 curiosidades. Então, a gente tem no mínimo 5 conteúdos básicos, a gente posta uma vez por dia, e a gente sempre parte disso, né? E daí, quando a gente normalmente não pesquisa muito antes de entrar nos países, Sim. A gente vai sentindo muito como está lá a situação, então a gente vai observando curiosidades, detalhes, fala, isso aqui poderia ser uma das 5 curiosidades, mas a gente pode sentir que alguma coisa vale a pena destrinchar, fazer um vídeo específico sobre isso, ou um texto, por vezes, então a gente vai sentindo ali no dia a dia. A gente começou, para usar como um exemplo prático, a gente começou essa segunda temporada pela Rússia, em Moscou,
E a gente já tinha ido para Moscou outras vezes, então teve o texto ali apresentando os pontos turísticos, o que fazer, e aí a gente viu um detalhe interessante, que são as 7 Irmãs de Stalin, que são prédios que são muito parecidos arquitetonicamente, e a gente decidiu fazer um reels disso, enfim, levando esse detalhe, uma curiosidade, também um fato histórico, né, para as pessoas. Sim. E como é que é a relação, assim, de vocês com o público desde o início? Vocês acharam que foi ok a maneira que vocês estavam postando? Até em questão de consistência, vocês acham que tem que manter esse um por dia? Vocês têm uma programação de stories de postar? Mostrar um pouco mais vocês e um pouco menos viagem, às vezes? Bom, são várias coisas, né? Começando com a relação com o público, internet é realmente muito complicado, porque você nunca sabe se a sua mensagem vai chegar da forma que você quer passar, né? E isso a gente vê mesmo com os melhores jornalistas acontecendo, né? Então, assim, e a gente fala com relação a jornalistas porque, principalmente comunicadores, né? Pessoas que sabem comunicar. E isso acontece e é um pouco agoniante e revoltante, assim. Então, às vezes, você responde um comentário, a pessoa, mas não é assim, que não sei o quê. Então, assim, desde o início a gente tem uma postura de não entrar em embate. Ali a gente não quer discutir, porque tem coisa que é opinião, e eu acho que opinião, assim, eu não tô aqui para te convencer de uma coisa, eu também, muitas vezes, também não quero ser convencida pela sua opinião, que num espaço de comentário não vai ser um debate, dificilmente vai ser um debate que vai levar a algum lugar, entendeu? A gente teve no início um caso muito específico, que a gente fez um vídeo, que a gente tem um cachorro que ficou com a mãe do faraó, lá em Campo Grande, e a gente, pô, era o nosso cachorro de 7 anos e tal, 6 anos, e a gente sentiu essa despedida, né? E, enfim, a gente tentou tomar todos os cuidados na hora de fazer o texto, e levou uma enxurrada, e um perfil grande que adota cachorro, viu. A gente tem a impressão, a gente nunca parou para conversar com essa pessoa, não era o momento também. A gente tem a impressão que ele não leu o texto inteiro, só viu o vídeo e a legenda, ficou muito revoltado porque achou que a gente estava abandonando. E aí fez um fio no Twitter e aí começou a vir uma onda hater muito grande. A gente tinha 400 seguidores. Ele não era ninguém, entendeu? O perfil tinha 1 mês. Sim. Então, a gente, naquele momento, a gente simplesmente se fechou. Fechou conta, tipo, colocou tudo privado, nosso, pessoal, todos os arrobas do Sem Chaves, a gente tinha Instagram e Twitter. Os comentários do site, a gente só não publicou, né? Porque, cara, e assim, não fazia sentido aquilo pra gente, entendeu? Então, já foi acho que um tratamento de choque, né? Já Logo no início. Exato, e aí... E a gente percebeu até que muita gente não lia, né, como é muito comum hoje em dia. Então as pessoas iam falando, vocês estão doando, doa para mim, não sei o que. Daí fala, não, gente, tá lá no... Pra família mesmo. Exato, então as pessoas não liam, só viam o tweet do perfil grande e já vinha xingando a gente, xingando muito gente. Muito pesado, assim, sim, sabe? Então, essa relação, e a gente vai aprendendo dia a dia como lidar, né? Essa relação de não embate, eu acho que é muito herança também da redação, que a gente via como era a postura do jornal, e a gente, em certa forma, replica, em outras não, porque o jornal, tipo, deixa os comentários abertos e todo mundo quer xingar, xinga, a gente já prefere não, prefere deixar um espaço respeitoso, entendeu? E de que forma a gente tenta interagir com todo mundo que manda mensagem, que comenta, porque a gente acha muito interessante essa troca de informações. Então, às vezes alguém vem com alguma dica e fala, não sei se vocês viram tal coisa, a gente pode ter visto, mas pode não ter visto, então a gente sempre tenta interagir com todo mundo, porque a gente, assim, o objetivo do nosso trabalho, né, é incentivar as pessoas a viajarem, então a gente tenta deixar ter esse ambiente agradável para todo mundo. Exato, e aí da questão da consistência e do que a gente posta, né, no início era muito foto, só foto seja carrossel ou foto individual, mesmo no Instagram, e o texto ali, e aí a gente foi entendendo o papel do Reels também, inclusive para impulsionar o nosso conteúdo e atingir mais pessoas. Só com foto a gente não conseguiria atingir tantas pessoas.
né? E tanto eu era muito reticente a fazer reels no início, porque eu via muitos perfis de viajantes e falava, nossa, as pessoas só fazem reels, tal, vamos ser diferente, vamos colocar foto, carrossel, só que daí eu entendi que esse seria mais difícil crescer, e esse período de fotos, carrosséis, estáticos, já tinha passado, então agora você tem que fazer reels, e daí eu comecei a avaliar também, a gente tem celular bom, que consegue fazer boas imagens, então, por que não aproveitar essas imagens e começar a fazer mais vídeos também? Então, ali a gente começou a trabalhar, daí, quando via um ou outro Reels trazendo muitos seguidores, muitas visualizações, a gente fala, nossa, eu, principalmente, né, acho que vale a pena. Então, eu comecei assim, vamos fazer Reels pra caramba. Não, também não chega a ser assim, né, porque, como a Paty falou, a gente quer fazer com conteúdo, então, não fazer um vídeo só por fazer. Então, a gente começou a trabalhar ali e organizou um cronograma para poder se organizar também nesse esquema de, o que a gente vai publicar tal dia, e começou a ter ideias, e daí, nisso, a gente, como a Paty falou, né, a gente faz um número X de produtos ali, de vídeos ou postagens por país, e daí começou a vir ideia assim, putz, a gente está viajando tanto aqui pela África, a gente reparou em tal situação que é muito comum entre vários países, que seria difícil fazer um reels, né, um texto só sobre o país, mas é comum em 5. A gente começou a pegar e fazer os offs, né, que a gente diz. Então, entre cada país, a gente vai lá e coloca uma diferente, e daí a gente começou a fazer sobre os blocos econômicos da África. É um tema muito árido, que não atrai tantas pessoas, mas a gente é jornalista, a gente quer levar informação também para as pessoas, então vamos pegar e mostrar isso, que vai que alguém tá lá olhando e falou, nossa, não sabia que existia um bloco econômico X, Y, então a gente foi lá e fez sobre 6 blocos econômicos da África. E tem um público cativo que se interessa por isso, né, pode não ser a massa, enfim, né, a gente, claro, teve esse período no Brasil que a gente precisava continuar produzindo sobre viagem, então acabou fazendo, o que as nossas preferências e tal, ficou um conteúdo um pouco mais geral, assim, né, não tão informação, como normalmente é. E aí, da consistência, a gente tenta fazer um post por dia. Eu acho que isso é importante para o Instagram entender a relevância do nosso perfil. Eles mudam os algoritmos, eles não avisam quando mudar, como exatamente funciona. Sim. É super difícil de entender, a gente segue diversos perfis, normalmente eles falam, o algoritmo vai mudar, e agora eles vão valorizar tal coisa. E eu enxergo assim, cara, mas a gente faz isso e não tá, sabe, não tá tendo um crescimento, ele é constante, mas ele é muito suave, né? E o crescimento é importante para a questão de monetização, né? Que é essa segunda parte de você ser remunerado. E então, assim, a gente tenta, só que tem que entender também a realidade da viagem. Tem lugares que você não vai conseguir, tem dias que você não vai conseguir, porque foi um dia super cansativo de passeio e tal, ou você não vai ter conexão, como foi o que aconteceu aqui na Mongólia com a gente, e a gente relaxa, assim, conseguiu, não conseguiu, paciência. Antes de tudo, a gente tá aqui para viajar, para aproveitar, está investindo tempo, está investindo dinheiro, então, assim, a gente tem que tirar proveito disso também, do ponto de vista pessoal, né? Sim, eu até ia questionar isso para vocês. Vocês têm muito isso na cabeça de preciso monetizar, preciso ganhar dinheiro, ou vocês têm uns momentos de assim, vamos só curtir mesmo, postar uma foto, um vídeo assim, só porque a gente está curtindo e gostou mesmo, sem ter que criar, sem ter esse pensamento de dinheiro e dinheiro? A gente flutua, assim, né? Tem épocas que você fica mais neurótico com, cara, não tô tendo resultado e não sei o que não é verdade, na verdade, o resultado pode não ser exatamente o que você pensava, mas tá tendo algum tipo de resultado, né? E tem épocas que, tá, beleza, não vai rolar, a gente continua tendo energia e economias para manter o projeto, então vamos manter o projeto, porque tem um público ali que gosta do que a gente faz, e a gente gosta do que a gente faz, então vamos continuar, acho que é um pouco isso. Uhum. E quando vocês saíram, vocês tinham um planejamento assim de um mínimo, vocês juntaram uma grana para isso? Vocês já tinham também um projeto de ir na estrada tentar pegar freela, até sem ser de viagem, né, em outras editorias para conseguir juntar dinheiro? Como é que foi isso para vocês? A gente se organizou, né? A gente tem esse projeto desde 2015
E desde 2017 a gente começou a juntar dinheiro ali mensalmente dos nossos salários, tentar fazer investimentos. Então a gente fez uma média, tipo uma estimativa, se preparou muito, né, leu muitos livros, blogs, ouviu podcasts, para poder chegar, ter bastante informação. Então a gente falou, vamos tentar manter uma média de $75 por dia para o casal. E já levando em conta visto, plano de saúde, passagem aérea, tudo. Então a gente fez essa média, pensou, vamos viajar por quanto tempo? Vamos viajar por 3 anos. Então começou a fazer as contas, quanto dinheiro a gente precisaria ter. Daí a gente começou a se organizar tudo isso e viajamos já com o valor que a gente estimava que daria certo. A gente tinha outras economias também, né? Tínhamos outras economias também, não foi só com a reserva desses 5 anos, né, de 2017 a 2022. Sim, mas já foram com dinheiro contado, assim, pro plano de vocês. Sim, e daí a gente tinha a ideia também de, na estrada, fazer freelas. A gente tentou fazer alguns freelas de jornalismo, né, ainda mais no início, que como estava tendo a Copa do Mundo de futebol, então a parte, principalmente, conseguiu fazer alguns textos, só que não conseguiu deslanchar muito, porque, querendo ou não, a gente sabe como que a gente trabalhou por muito tempo em redação, né, 10 anos, a parte 7, então a gente tem a noção de como funciona nas redações, a questão orçamentária e tudo. Então, mesmo sabendo que estávamos na África, que seria uma experiência sensacional ter jornalistas lá, freelas, para poder escrever sobre as coisas que víamos lá, as redações não têm dinheiro, não têm vontade de, às vezes, investir nisso daí. Prefere optar por agências de notícias, escrever o texto ali porque tem pouca mão de obra e tudo mais. Então, a gente entende toda essa realidade, a gente viu que não daria muito certo trabalhar na parte jornalística. E tem uma questão de interesse mesmo de leitura. A África, ela não chama tanta atenção, ela não rende tantas visualizações quanto outros lugares, né? Como a Europa, Estados Unidos, mesmo a China. E depois a gente tentou enveredar por outros lados, né, por outros setores do nomadismo digital. Então a Paty começou a dar aula de francês, português, e eu tentei também trabalhar com revisão de texto. A gente conseguiu levar adiante por um período, só que daí pela questão de que onde estávamos, né, na África, que nem sempre tem uma boa conexão, e pelo nosso estilo de viagem, de ser mais rápido do que um slow travel, de passar, às vezes, 1 mês, 2 meses em um lugar parado, então, estava dificultando muito nossa vida, porque a gente, às vezes, tinha que concentrar as viagens em determinados dias que não teríamos aula, para poder pegar e passar o dia inteiro ali tranquilo, sem se preocupar, será que vai chegar, e daí como é que vai ter internet, tudo, daí chegava no lugar, na cidade, daí tinha que procurar, se não tinha internet boa no hotel, procurar um café, algum lugar que tivesse internet boa, para poder dar aula. Então, isso acabou consumindo muito e estava tirando um pouco o foco da nossa viagem, né? Então, a gente tinha que se preocupar mais com conexão, com trabalho, do que com a viagem em si. E também a questão de jornalista, queira ou não, a gente foi para países que não gostam de jornalismo e liberdade de expressão. Então, a gente, inclusive, sempre era perguntado nas fronteiras qual era a nossa profissão. Sempre. Sempre dizíamos professor, porque não adianta se você disser que é jornalista, você vai ser levado para a salinha, quer dizer, grande chance de ser levado e isso gerar muito mais perguntas, né, fronteira já é uma coisa estressante, você já tá vulnerável ali, queira ou não, muitas vezes você tá no meio de uma terra de ninguém, você já saiu de um lugar, mas não entrou no outro, né, então, e aí você começar a agir como jornalista, queira ou não, você vai entrevistar as pessoas, você vai fazer pergunta, você pode acabar cruzando o caminho de uma pessoa que, mas como assim você está aqui como jornalista e você está ali como turista e sem o resguardo de uma redação? Porque quando você está contratado, seja como PJ, seja como contrato CLT, mas se você está contratado para redação, para fazer aquele trabalho, você vai entrar no país como jornalista, com um visto que te permita fazer esse trabalho, né? E aí você ali, como turista, você fica muito, eu acho, pelo menos, você fica muito vulnerável, você não tem esse resguardo, caso dê algum problema, entendeu? Sim. E hoje, então, o projeto, ele não se sustenta ainda. Não. A gente começou justamente, né, desse momento de se entender, a gente viu o que mais que a gente poderia oferecer
porque a gente fornece muito conteúdo gratuitamente. Então, o que a gente poderia oferecer que fosse monetizável, que não dependesse de viralizar no Instagram, no TikTok e no YouTube, né? Então, a gente começou a oferecer consultoria de viagem, oferecer roteiro personalizado, porque, assim, pelo Sem Chaves, a gente viajou para a África e Oriente Médio, e agora está na Ásia, né? Começando a Ásia. Mas antes a gente já tinha uma bagagem de América do Sul, Europa, Estados Unidos, então, assim, Ásia realmente não, mas para o lado ocidental já uma bagagem maior. Então, a gente, não, acho que agora nosso perfil já está mais bem estabelecido, né? E a gente tem uma outra bagagem prévia que pode colaborar. Então, esses dois, a gente também colocou à venda fotografias, são vários chutes, assim, muito para entender também o que vai dar certo, o que não vai dar. Não é necessariamente algo que vai durar para sempre, que a gente vai enxergar isso como nosso ganha-pão, mas é um primeiro passo. E também a gente começou a oferecer uma newsletter paga, com dicas de viagem, roteiros, enfim. E a gente continua postando nas redes sociais, né? O Instagram é a nossa principal vitrine, então a gente acaba se concentrando muito lá, e daí a gente tem colocado, criou perfis em TikTok, YouTube, para colocar também vídeos lá. Só que acaba sendo que, como o Instagram é nosso principal vitrine, então o vídeo lá tem 1 minuto e meio. Mas quando vai colocar no YouTube, é 1 minuto. No YouTube Shorts, né? No YouTube Shorts. Então você tem que dividir ali tudo. Mas, por exemplo, agora a gente aproveitou, no fim da primeira temporada, a gente comprou uma GoPro. Então, e se a gente tentar fazer vídeos também na horizontal? Porque pro YouTube. Muita gente sempre nos procurou, falando, vocês têm canal no YouTube? E era muito complicado, porque você tendo que gravar na vertical pro Instagram, para tudo ali, você também tem que gravar na horizontal. Então, e meu celular não era muito bom, então a gente começou a trabalhar com isso. E a gente não é nativo de vídeo, então tudo vai somando, né? Por investindo aos poucos. Exatamente. Então, nos sentimos mais confiantes, e se a gente fizer vídeos ali, mas não necessariamente fazer vídeos como muitos viajantes fazem, 3 vídeos por semana, tudo. Porque a gente vê que tem muitos viajantes que têm uma boa rede ali de muitas visualizações, e a gente sabe que leva tempo, não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir fazer vídeos que vão bombar e tudo. Mas vamos investir nisso também. Então, a gente já mais maduros da viagem, se sentindo mais tranquilos também, além de ter um equipamento melhor, também onde estamos. Porque também viajando pela África, você fica mais temeroso de ficar lá filmando vários lugares, sabe que alguns lugares não podem, tudo. Você não pode filmar alguns prédios, tem muito militar na rua, não filma militar, assim, não tira foto de militar, a não ser que seu propósito seja esse, né? Então, a gente ainda mantém a esperança de que nas redes sociais a gente consiga, se não bombar, né, viralizar, que pelo menos a gente traga mais interessados no nosso conteúdo e daí que comprem nosso livro, ou que acessem a newsletter, assinem a newsletter, né, ou adquiram dos nossos serviços. Então, acaba sendo mais uma vitrine do que na esperança de que um momento a gente também ganhe dinheiro com essas visualizações. E a gente também está tentando, ainda somos tímidos, mas há esperança de fazer permutas, né, de oferecer serviços para hospedagens, algum outro lugar, em troca das nossas publicações, como a gente até aqui pela Mongólia, a gente conseguiu isso, um desconto, né? Desconto, muito né? Tímido, mas ainda assim um desconto. Foi a única parceria, assim, de vocês nesse período? Não, a gente fez uma em Madagascar, né? A gente conseguiu eliminar a taxa de turismo que é cobrada do hotel, então foi um desconto de 15%, mais 2 refeições, que aí a gente, 15% nas diárias, né? Sim. E aí as 2 refeições que a gente ganhou por fazer reels, que era Instagram e Facebook, porque agora a nossa página do Facebook está estagnada porque ela foi hackeada, mas a gente tem esperança de conseguir de volta. Mas então, a gente fez porque na África o Facebook é muito forte, então para conseguir uma parceria lá, é importante ter o Facebook também, né? Então, aí a gente fez, né, o Reels de Facebook e Instagram, e mais 5 stories também no Facebook e no Instagram. Sim. E sobre o livro, como é que é a venda, assim, para vocês? Como é que foi no início? Vocês conseguiram já usar bastante no início para vender, ou sentiram que foi depois, que foi ao longo do tempo que foi vendendo mais? Como é que foi para vocês? A gente lançou o livro agora em março, né? Então ele ainda é um livro novo.
A gente fez com uma editora, que também era uma editora que estava começando, é o nosso primeiro livro, né, então, quer dizer, o meu primeiro livro, o Farol já participou de algumas coletâneas, mas, assim, que é nosso, né, de Sim. cuidar, escrever o livro inteiro, enfim, ser responsável por esse projeto, e a gente fez com uma editora que está começando também, então, todo mundo no início ali se entendendo, eu acho que foi um processo bem legal, e eles que estão cuidando das vendas, né, então a gente fez uma campanha de pré-venda, que, dado o nosso alcance, eu acho que foi muito, muito boa, a gente conseguiu, acho que 280 e poucos benfeitores, né, que foi na benfeitoria. Então, 200 e poucas pessoas que colaboraram, que compraram, antes acreditaram no projeto, apostaram, né, eles não tinham nem terminado a primeira temporada ainda, quando fez a campanha, e, enfim, aí lançou em março, e a venda, assim, nos lançamentos foi muito boa, né, acho que teve gente que surgiu de mídia, em Campo Grande, a gente fez em 4 cidades, né, teve gente que surgiu de mídia, teve gente que surgiu de ter visto post no Instagram, então foi muito legal, assim, foi para quem tá começando, como a gente, né, porque queira ou não, por mais que o perfil já tivesse ali mais de um ano, sei que era o primeiro livro, convertendo isso num produto ali, né, que as pessoas pegam, Sim. mesmo que fosse um e-book. Então, acho que foi uma experiência super bacana, e tá vendendo no site, é uma venda um pouco mais lenta, mas tá indo. E a gente tem noção também, a gente trata o livro como se fosse o site, como um SEO, porque a gente sabe que a gente escrever um livro sobre África e Oriente Médio não são destinos que são consagrados para o viajante brasileiro, então a gente sabe que não vai ter uma grande procura, mas e a gente pretende escrever outros livros, né, a respeito da nossa viagem, então a gente sabe que quando escrever sobre Ásia e Oceania, por exemplo, vai ter mais demanda. E daí, se as pessoas verem que já tem um outro livro publicado, um livro de 450 páginas, fala, nossa, eles realmente se dedicam a isso, então vai trazer ali mais interesse, e também, a gente pode pegar e fazer na benfeitoria, ou fazer na campanha de pré-venda, né, a gente pode fazer pacotes, e se vender, você adquire o livro novo, mas também adquire o livro antigo, então, ter várias formas assim, como é um site também, hoje em dia, no SEO, de você produzir muitos textos e linkando ele, mostrando para os algoritmos que você tem uma grande produção de conteúdo. Eu acho que, no fundo, essa questão de você monetizar, de profissionalizar com remuneração mesmo, né, o perfil de viagem, você tem, claro, os perfis que são enormes e que conseguem sustentar o projeto só com rede social, e só não é que é pouco, né, mas é apenas com rede social, mas você vai ver a massa tá oferecendo outros serviços, tá oferecendo outros produtos. A gente viu um e-book que é Como Ganhar Dinheiro na Estrada, tem outros que vão falar sobre o nomadismo digital, então você vê as pessoas apostando nisso, que não necessariamente a rede social vai conseguir trazer toda a sua renda, né. Eu acho que são poucos que realmente conseguem tirar tudo sustentar o projeto ser autossustentável só com rede social, Sim. né, e eu acho isso sensacional, eu gostaria muito. Mas, então a gente vê que existe também todo um universo ali, oferecendo diversos produtos e serviços para vários nichos. Sim, e é muita vitrine mesmo, não adianta, né? Até porque o Instagram ele não monetiza de certa forma, é mais para te jogar para os outros lados. Eu vi uma comparação de um vídeo que tinha o dobro de visualização no Instagram do que tinha no TikTok, e a gente tá falando de milhões, de uma influenciadora, não lembro o que era, não era de viagem. E o que o TikTok monetizou era ridiculamente maior do que o Instagram, que tinha um dobro de visualização, assim. Então, realmente a gente escolheu o Instagram como vitrine, né? A gente é muito millennial pro TikTok, então a gente reproduz ali o que tá acontecendo no Instagram e no TikTok. Até ia perguntar isso para a questão de vocês, como é que é a questão para lidar com a ética e com o que vocês querem postar. Vocês sentem também que talvez se vocês fossem um pouco mais na ondinha do que é moda, estaria ganhando mais grana, talvez sustentando o projeto de fato, ou vocês, vamos tocar o que a gente quer mesmo e se virar como dá. Cara, esse é um ponto-chave pra gente, é justamente por isso que a gente fez esse clique, vamos estudar, porque eu quero continuar passando essa mensagem que a gente passa, isso é uma coisa
que é um alicerce pra gente, é muito importante, entendeu? Que é passar a informação, não ter conteúdo vazio e entrar na moda. E assim, eu sei que você mostrar uma paisagem bonita e só, nossa, olha que legal, e fazer uma legenda inspiradora, eu sei que isso tem valor, mas o nosso alicerce é a informação. Então, pra gente, pro nosso perfil, isso é vazio, entendeu? Não a gente não julga os outros que fazem isso, não é essa a questão, né? É como a gente se enxerga. Então, então assim, ó, tá, eu quero passar essa mensagem, mas como é que eu melhoro a forma de passar essa mensagem para ter um alcance maior, entendeu? Então, tentar meio que hackear o sistema. Não é exatamente isso, mas é esse estudo que a gente está fazendo agora. Tanto é que a gente estava conversando ontem, pensando na organização dos posts, né, pelas próximas semanas, que a gente conseguiu parar depois de um tempo ali no interior da Mongólia, e né, vamos fazer rios sobre isso, sobre aquilo, tudo, e a minha vontade é em todos os rios colocar off, então a gente pegar, fazer narração para levar informação, só que tem que entender também que não é assim, tem alguns produtos que vale a pena você deixar, ser mais contemplativo e colocar as informações na legenda, mas o primeiro intuito é, não, informação 100% do tempo, não aparecer, porque o objetivo é mostrar as paisagens, é mostrar o que as pessoas vão ver aqui, não nos mostrar vendo as coisas. Só que daí a gente entende, não, também vale a pena a gente pegar, se mostrar como é que é o nosso dia a dia, o perrengue ali, em cenas curtas. Então, por muito tempo a gente aparecia mais nos stories, foto nossa ali, comendo alguma coisa, do que no feed mesmo. Então, agora que a gente a gente fez, por exemplo, o Diário da Transiberiana, né? A cada dia da nossa viagem pelo interior da Rússia, a gente estava lá colocando vídeos completos. E daí a gente acabava colocando, a gente acordando, a gente arrumando cama, tudo, mas também muito da paisagem. Só que daí é isso de, estamos mostrando que a gente estava arrumando a cama no trem, porque essa é uma informação também. Que você tem que fazer isso, né? E como é que foi, assim, a principal diferença, assim, do que vocês trabalhavam em redação para a internet hoje, para a criação, até questão de liberdade, e também o que vocês sentem que é importante, que foi do que aprenderam na faculdade para conseguir trazer, né? Porque hoje, assim, perfil de viajante tem vários, mas aí vocês pegam muito na questão do que vocês estão fazendo, que a profissão ajuda muito. Não é só postar um vídeo, não é? Então, o que vocês sentem dessa diferença? O que vocês conseguiram aproveitar e o que foi positivo de ter saído de uma redação convencional para ter essa liberdade de produzir para vocês mesmos? Olha, o aprendizado na redação, ele é com muito suor e lágrimas, né? Ele não é um aprendizado fácil, mas não deixa de ser um aprendizado. Então, eu acho que, como o Faraó falou no início, é muito de tornar o texto mais atrativo, de entregar a informação, deixar a informação clara. Acho que a gente se formou na Federal de Santa Catarina, e lá, na época que a gente fez, que já mudou o currículo, está velho, a esse ponto, mas na época que a gente fez, muito voltado para mercado de trabalho, muita redação, a gente tinha 7 disciplinas de redação em 8 semestres. Redação escrita, né? Redação escrita. E assim, tinham disciplinas de telejornalismo, de radiojornalismo, mas no máximo, quando muito, chegava a 3 semestres, sendo que só um era obrigatório. A gente tinha 7 disciplinas obrigatórias, então, muito voltado para isso, né? E então a gente saiu já com um texto bom, mas o quanto ele amadureceu também na redação, né? E de você ter a velocidade, assim, a gente conseguiu escrever o livro, que a gente escreveu mesmo, a gente começou em metade de novembro. Sim. E terminou no fim de janeiro. 400 e tantas páginas, entendeu? Claro, a gente tinha a informação, o grosso ali, estava tudo no nosso blog, a gente tinha para consultar, mas tinha que refazer o texto, porque a lógica do blog é diferente da lógica do livro. Então, mas você ter essa agilidade, um editar o texto do outro também, assim, né? Então, a gente, acho que tudo isso foi colaborando. E também no livro, por exemplo, é dividido por país, né? Então, cada capítulo é um país, e também a gente escreveu crônicas. Então, a gente também tinha que aproveitar ali, escrever textos leves, reflexivos, inéditos. Então, foi muito essa questão de agilidade e de escrever coisas que a gente acabava não escrevendo na redação, porque na redação você acaba sendo textos objetivos, com lead, todas as informações ali, encadeamento, pirâmide invertida, todas essas coisas assim,
Então, na crônica, a gente conseguiu pegar, agora sim vou poder ser irônico, como eu não podia ser irônico no jornal. Então, a gente conseguiu ter essa liberdade para poder pegar e trabalhar ali. Sem falar também que foi muito bom a gente poder ter o nosso próprio projeto, porque a gente conseguia ver que valia a pena o esforço de você se dedicar horas e horas a algo e ver o retorno das pessoas. Às vezes não tem o retorno que a gente deseja, né? Mas tem um retorno, tem um acho que retorno, esse é o principal. sim, e a gente também via o reconhecimento, que também, às vezes, você trabalhando em muitas empresas, você não tem esse reconhecimento por parte da chefia, dos colegas, e ali nas redes sociais a gente acaba vendo, mesmo que seja uma reação só de uma curtida, mas você tá vendo assim, nossa, as pessoas estão gostando, e as pessoas comentam, tudo, e você vê assim, tá surtindo efeito, a gente tá levando informação para as pessoas, a gente tá vendo esse retorno ali, que às vezes também na redação você só vê pela audiência do texto. E às vezes você leva muita porrada por... Eu já optei por não assinar texto, e assim, cara, primeiro que não era um texto, assim, que eu fiz a apuração, que foi atrás de todas as informações, era em cima de uma entrevista que deu para um outro jornal. E, cara, se eu assinar esse texto, além de xingar o jornal nos comentários, que vão xingar, e acho que isso já faz parte do processo, né, vão xingar quem escreveu, entendeu? Vão arranjar motivo para bater na pessoa que, tipo, tá reproduzindo uma outra entrevista, sabe? Assim, velho, prefiro não. Por outro lado, o jornal, ele era essa instituição. Então, você bater no jornal era, tipo, eles ficam felizes, porque tá dando engajamento, falem bem, falem mal, falem de mim, entendeu? E quando é com a gente, tipo, é o nosso projeto, é a nossa cara, ele bate de uma maneira diferente também, né? Mas essa liberdade que a gente tem de produzir o que a gente acha que vale a pena e tal, até por isso que a gente tenta não entrar tanto nas trends, porque a gente quer entrar no que a gente acha que vale a pena, né? Claro que a gente poderia ganhar muito mais, poderia, mas também não é certo. Não é certo que se eu entrar na trend da make indiana, sei lá, adaptando de alguma forma isso para o universo que o nosso perfil vai bombar e a gente vai ganhar zilhões de seguidores, entendeu? Porque imagina quantas influenciadoras de make, micro-influenciadoras, já fizeram, devem ter gastado muitas horas e não estão bombando como a Camila Pudim tá bombando, entendeu? E outra coisa também, Só só um adendo sobre a liberdade, a gente percebe também que a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, se a gente não quiser preparar as coisas, como a Paty falou, não entrar numa trend, tudo bem. Então, não tem que, às vezes, fazer uma OP, como é muito comum em redação, né? De, vai lá e cobre tal coisa, escreve sobre tal assunto que tá bombando. Só que já todo mundo já escreveu sobre esse assunto é um assunto ruim, não vai trazer nada de útil para as pessoas, e por que eu tenho que escrever isso? Tem umas coisas, assim, que são extremamente irritantes em redação, que é o que o chefe gosta. Então, o chefe gosta de tênis. Tem que ter uma cobertura estupenda de tênis, entendeu? O chefe gosta quando os IPs amarelos desabrocham. Então, tem que ter a matéria do IP amarelo com foto, entendeu? E você tira um repórter que podia estar fazendo outra coisa. Pode vir um texto genial? Pode, realmente pode. Descobrir ali um grande jornalista porque conseguiu fazer a arte do IP amarelo. Mas talvez não, entendeu? A maioria das vezes vai ser algo burocrático e feito de má vontade. Isso, então, hoje a viagem para vocês consideram assim muito uma realização pessoal e talvez por vocês ter conseguido trazer muito do lado jornalístico de vocês, eu acho, não sei, vocês não sentem tanta falta assim da redação, como é que é para vocês? Não tem vontade de voltar? Quando a gente sempre teve o sonho de trabalhar em redação, é algo que foi incutido na gente pela nossa geração, por tudo que a gente leu, viu na TV e tudo. Então a gente sempre quis trabalhar muito com jornalismo. E eu, por exemplo, tinha o grande sonho de ser jornalista investigativo, achava que, no dia que eu for ameaçado de morte, aí sim eu vou me considerar jornalista. Então lia muitos livros a respeito disso, mas trabalhar na redação foi um pouco choque de realidade. Não choque porque a gente já sabia, já ouvia professores falando isso, mas sempre fala assim, um professor mais velho está reclamando que, na minha época era diferente. É todo aquele choque de gerações, então eu acreditava que era isso, mas no fim das contas, trabalhar em uma redação, você percebe ali como que é o dia a dia, ver que amigos do chefe crescem porque são amigos do chefe, pessoas que têm um ótimo texto não são valorizados, ver todas essas coisas assim de uma grande empresa,
então já começa a diminuir, assim, sua vontade. Então, a gente sabia que a gente poderia continuar nessa profissão por muito tempo, mas estava trazendo muito mal pra gente. Muito desgaste, né? Muito desgaste emocional, físico. Então, por isso que a gente falou, tá, então... E a gente tinha esse sonho de viajar ao mundo. Então, ali a gente viu assim, cara, vamos fechar essa fase, essa etapa da nossa vida, trabalhar com jornalismo. A gente tentou ser feliz o máximo possível nessa E a gente profissão. foi feliz entre as lágrimas. Sim. E depois a gente sabe, tanto é que muitas pessoas, muitos colegas perguntam, e depois quando acabar essa viagem, vocês vão voltar para a redação, voltar para São Paulo, vão trabalhar de outro lugar? A gente sabe que não, porque vai ser difícil, pela questão de remuneração, pelos nossos anseios, sonhos, sabe que é muito difícil voltar a este ambiente. Ainda mais que depois que você viaja, você cresce, abre tanto a mente, e é difícil ter que, de repente, colocar tudo de novo naquela caixinha e você vai perceber que praticamente nada mudou, só mudaram as caras, mas vai continuar o mesmo sistema e não vamos conseguir voltar para a redação, alguma coisa assim, com o que a gente gostaria, tipo, num cargo que a gente gostaria, com a liberdade que a gente gostaria, que a gente está tendo aqui e que talvez a gente tenha no futuro trabalhando com não sei o quê. Assim, tem uns sortudos, né, eu conheço 2, que são pessoas, assim, que trilharam, você viu que não era favoritismo, não era nada, são pessoas que realmente trabalharam duro e conseguiram chegar, ou estão trilhando o caminho que queriam, né, só que assim, são 2 universos de muitas pessoas, entendeu? Então, e aí você tem que entender a trajetória, porque tem muito assim, como que você entra no jornal, que função que você está fazendo, sua personalidade, várias coisas ali que vão influenciar. A era de ouro passou, isso eu já vi, inclusive jornalistas que trabalharam na era de ouro falando isso, não é, porque na minha época era melhor, não, é questão de recurso mesmo, entendeu? De competição, competitividade. As redes sociais têm um lado muito positivo, mas também tem um lado extremamente negativo para isso, entendeu? A disseminação de fake news, você batalhar com isso, com estruturas tão enrijecidas como são as redações tradicionais, é muito difícil, né? Mas, e aí a gente sente também que toda essa bagagem que a gente tem, que, pô, cara, a gente tá viajando o mundo, imagina quando a gente voltar, quando a gente terminar, vai ter, sei lá, quase 100, mais de 100 países visitados, tanta coisa que viu, tanto contato que teve. Essa bagagem ia ser, tipo, bacana que vocês tiveram esse projetinho, volta aqui para sua função. Eu tenho muito essa visão, entendeu? E eu acho que você também. E se enquadrar naquela rotina, horário e tal, depois de experimentar o jeito, de ter um projeto próprio, né, se empreender, assim, acho que é muito difícil. Por isso que, como o Farol falou, a gente encerrou esse ciclo, né? A gente enxerga dessa forma. É um ciclo que acabou. Foi muito bom, mas acabou. Teve um momento de luto e tudo mais, porque, né, porque foi o fim de todo um sonho, de tanta dedicação, né, 5 anos de faculdade, muitos anos de trabalho, fazendo cursos, intercâmbio, várias coisas assim, pensando, um dia vamos ser repórteres especiais, vamos cobrir guerra, vamos fazer milhões de coisas, e daí você vai percebendo que não, então, foi o fim de um ciclo. Ou até você cobre guerra, mas não do jeito que você esperava que você ia cobrir guerra. Né? Enfim. Ainda mais hoje em dia também, todo mundo produz conteúdo, então vai ficando mais difícil também as redações. Exato. E como é que a questão para vocês de, justamente, voltar, vai acabar o dinheiro, vocês vão voltar para a redação, como é que vai ser isso para vocês? Como é que o projeto vai seguir depois? Quais são os planos de vocês? A gente planeja ficar fora do Brasil, então o nosso plano inicial é ficar na Europa. A gente tem dupla cidadania, o que já é meio caminho andado, né? E a gente pretende migrar para essa área do turismo. Se o Sem Chaves acabar não rendendo todos os frutos financeiros para nos sustentar, né? Mas, então, trabalhar com os serviços, seja com hotelaria, e trabalhos de temporada, a gente tem muito isso, é uma grande página em branco. A gente imagina que isso é um caminho, mas ele já tomou diferentes formas ao longo desses, né, aí 16, 18 meses que a gente está viajando. Então, nossa ideia não é se estabelecer de volta no Brasil num emprego, sim, claro, em algum momento, vamos ter que estar precisando de grana, vamos fazer um bico e tal, um emprego certinho, mas não ter algo assim, não, vou investir nesta carreira,
entendeu? A nossa carreira é turismo de uma maneira geral. Isso a gente E fala ser agora. nômade também? Sim. Aproveitar essa oportunidade que, temos dupla cidadania, temos tanto conhecimento, porque a gente até fala assim, a gente acaba ficando pouco tempo nos lugares, e tanto é, por sermos jornalistas, a gente gosta muito da questão das palavras, né? Então a gente nunca fala, a gente conheceu tantos países. Não, a gente visitou tantos países. Porque mesmo o Brasil, somos brasileiros e a gente não conhece o Chapada norte. Diamantina, eu fui. Chapada Diamantina, né? Sei lá, umas coisas Sim. específicas. Eu sou de Mato Grosso do Sul e nunca fui para o Pantanal, então não posso falar, eu conheço meu estado. Então, tem muito isso. Então, a gente visitou muitos países e a gente passa pouco tempo justamente para a gente saber depois que lugar vale a pena voltar ou não, que lugar que a gente gostaria de voltar. Então, a gente sabe, nossa, Namíbia, a gente gostou muito, a gente voltaria para lá com certeza. Então, aproveitar isso, essa nossa viagem, para depois saber, se a gente voltar para Namíbia e trabalhar alguma coisa lá no período de 3 meses. E daí a gente vê também que tem muitos sites hoje em dia, muitas plataformas como Worldpackers, em que você faz permuta, né? Você pode fazer voluntariado ou também pode fazer permuta. E trabalhar em um hostel, trabalhar algum projeto ali envolvendo viagem por 3 meses. Então, você ainda está com o seu visto de turista, está lá trabalhando, está diminuindo os seus custos e consegue, às vezes, fazer trabalhos como nômade digital enquanto você está trabalhando ali manualmente também, presencialmente. Então, é muito uma página em branco, e estamos falando isso agora, mas vai saber daqui 20 anos como é que a gente vai estar. Estamos cansados disso. Vale a pena investir em alguma coisa? É muito livre nosso futuro. Vocês não têm problema com adaptação, então vão indo também onde a grana deixar ir, o país às vezes mais barato, mais caro, conforme vai surgindo, então. Exatamente. E desses anos, assim, do projeto, não assim quando vocês estavam viajando antes por conta, mas o que vocês encontraram de ter largado a carreira convencional? Qual foi a recompensa mais significativa para vocês? Como viajantes também, não só assim profissionalmente no projeto. Cara, para mim é conhecer lugares conhecer, né, visitar lugares que eu ou só vi em livro de história ou tipo parece uma coisa muito distante, muito. Cara, olha onde eu tô agora. Isso para mim é uma das principais recompensas, assim. A gente tá na Mongólia. Cara, quando eu era criança, anos 90, infelizmente, Mongol era xingamento, entendeu? Então, e aí você entende de onde vem o mongol, que é da Mongólia, você desenha, você entende isso, né? Ainda bem que isso parou. Mas daí você vê, cara, eu tô nesse país, entendeu? Que é do outro lado do mundo, literalmente, em referência ao Brasil. E isso, para mim, é um dos mais gratificantes, assim. Sim, e, por exemplo, a gente estava viajando pelo interior da Mongólia, vendo várias paisagens que eu olhava aquelas paisagens e falava, nossa, isso aqui eu via no Globo Repórter, no Fantástico, matérias da Glória Maria, matérias da Sônia Bride, então, coisa assim que eu via e agora estou vendo presencialmente. Então, é muito gratificante, e daí falo assim, nossa, em que momento eu acharia que estaria viajando pela Libéria? Quando que eu ouvi falar de Libéria antes da viagem? Então, começa a ter muitas coisas assim que você ouve falar, vê uma coisa, vê outra. Hoje em dia está muito mais fácil, né, com o Instagram, com produção de conteúdo, mas se pensar 5 anos atrás, 7 anos atrás, quando a gente começou a planejar, né, ali em 2015, tinha muita coisa que era muito... Instagram era só foto. Exato, era tão inóspito que você, de repente, está descobrindo durante a viagem. E para finalizar, uma dica assim para quem quer entrar nessa vida, largar a carreira, ter mais liberdade, qual a dica de vocês? Eu acho que o primeiro de tudo é estudo, né? Então, assim, se entender, claro, você vai amadurecer ao longo do tempo, mas se entender o que você quer como perfil, como linha editorial, como própria rede social, e investigar aquilo a fundo, como aquilo funciona. Eu acho que foi uma coisa que a gente não fez, deveria ter feito, né? E muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, a recompensa não vai vir nos primeiros meses, então você tem que insistir. Exatamente, é árduo e é complicado nesse ponto, né, que também é difícil a minha sugestão, mas é fato não se comparar com as outras pessoas. É muito difícil isso, você
Na escola, com 7 anos, você já se comparava com um coleguinha. Então, hoje em dia, ainda mais com rede social, que você vê tanto, e é difícil você falar assim, nossa, mas tal pessoa começou ali, tem 15 postagens e tem muito mais seguidores do que a gente. Ah, essa pessoa aqui está produzindo um material que a gente, nossa, mas não agrega muito e tem muito mais seguidor. Então, a gente começa a olhar muito e falar, nossa, tá, mas é que nem a nossa carreira no jornalismo ali. A gente via que pessoas trilhavam caminhos diferentes, momentos diferentes e pronto. Então, pode ser que esse viajante aqui, que tem muitos seguidores, conseguiu acertar ali fazer um vídeo sensacional, que bombou muito, e pronto, e é a vida, fazer o quê? Vamos correr atrás do nosso e não ficar pensando no do outro. Aquelas conselhos que pais dão, só que com certeza os pais também ficavam olhando lá assim, ah, mas o filho do meu amigo faz não sei o quê. Então também os pais estão comparando as coisas e vem falar pra gente, ah, não compara. Então é difícil também falar isso e a gente vai lá, vai fazer igual. Vai dizer a conversa, vai olhar o Instagram e falar, nossa, olha só esse casal aqui. Mas é tentar ter isso em foco, ter isso em mente. Show. Muito obrigada, pessoal. Obrigado por ter dedicado assim um tempo. Eu acho que aí é de manhã, né? Eu acho que vocês se acordaram. Muito obrigada mesmo. Agora. Obrigada mesmo e boa viagem, bom projeto para vocês. Obrigada. Se precisar de mais alguma coisa, é só procurar a gente, não tem problema nenhum. Tá bom, muito obrigada. Sucesso aí, espero que fique tudo bem aí no Rio Grande do Sul. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.